Olá, queridos amigos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma das nossas lives, trazendo treinamento e falando sobre plantação de igreja. Essa é a nosso terceiro episódio, né, da nossa série Plantação de Igrejas, falando e dando continuidade ao assunto da semana passada, que é exatamente sobre as qualificações ou a qualidade do plantador de igreja. Nós temos uma jornada pela frente e nós então estaremos a cada sexta-feira, nesse horário de 8 horas, então promovendo a nossa live e trazendo esse treinamento, na verdade, uma forma de despertar e de despertamento para a igreja, para a nossa liderança, no sentido de despertar, né, a visão missionária e o desafio que temos para implantar novas igrejas. Logicamente, eu preciso falar aos queridos de que não é possível, né, nós fazermos um treinamento exaustivo, com todos os seus detalhes, com toda a sua profundidade. Então, a nossa live tem como primeiro objetivo despertar o interesse, despertar o nosso coração para isso. Então, o desejo que ao você ter acesso a essa live, ao vídeo, né, que vai ficar gravado, também vai ser colocado na página no YouTube, você possa então sentir desafiado e nós possamos, você que é um líder de igreja, você que é um membro de igreja, que é departamento de missões, talvez poder estar com a sua igreja e podermos então falar de tudo isso que a gente já vem falando e vamos continuar de forma mais aprofundada, né? Então aqui é aquele despertar, aquele trazer, né, à luz um assunto que é tão importante e relevante para a comunidade cristã. Então você que vai pegar a nossa live já a gente caminhando, então depois você pode voltar, né, ver do início, e aí nós vamos estar disponibilizando também no YouTube. Deixa eu dar aqui rápidos abraços, né, enquanto outros queridos vão chegando. Para os meus irmãos lá no Olheiro, a Leia Batista e a família que tem sempre nos acompanhado nas nossas lives à noite, na sexta-feira, assim também como no nosso cafezinho, né, no nosso café com amigos de manhãzinha cedo. Um abraço para vocês. A Sulamita está também nos acompanhando. Um abraço bem grande aí para a Sulamita. Deus esteja abençoando. Então tá bom, vamos então já aproveitando o tempo que temos, já que o assunto é um assunto bem longo, né? E a gente está repartindo assim bem direitinho para a gente aproveitar o máximo. Então, nessas 2 últimas semanas, nós demos início a esse bate-papo, a esse desafio, a conversar com você, a nos levar a esse despertamento. No nosso primeiro encontro, nós então falamos sobre esse desafio de pensarmos na necessidade da evangelização, da expansão da obra missionária e especificamente em plantação de igreja. Então, no primeiro vídeo, que depois, se você não tiver acompanhado, você pode procurar, nós então trazemos esse despertamento, mostrando
a necessidade, as razões, os embasamentos bíblicos que temos para pensarmos em evangelização, em missões e plantação de novas igrejas. E naquele primeiro encontro nós falamos sobre, então, alinhar a visão da igreja com a ordenança bíblica e não perdermos o foco, uma vez que nós temos entendido que a igreja, ao passar do tempo, cada vez mais vive para si e cada vez menos, tem um plano de ação para alcançar os perdidos. Então nós falamos em resumo isso no nosso primeiro episódio, no nosso primeiro episódio. No nosso segundo episódio, que foi semana passada, nós estivemos destacando a qualidade de um plantador de igreja. Vamos colocar assim, mas você pode pensar de um evangelista, de um missionário, de um crente que deseja, porque ama a Deus, fazer a obra da expansão, fazer a obra da pregação do Evangelho. Nós denominamos como qualidade de um plantador de igrejas porque a gente está dando essa tônica de despertar para entendermos que cada povoado, cada bairro, cada rua é uma oportunidade, uma possibilidade de haver uma nova igreja. Entendendo que você que me acompanha, você que tem seguido as nossas lives, você que tem estado comigo às sextas-feiras, você tem esse interesse pelo assunto. Então, nós colocamos as qualidades de um plantador, de um evangelista, de alguém que está fazendo a obra da evangelização. Então, nós falamos que ele precisa ser crente, e aí nós pontuamos, ele precisa ser crente em Jesus, ele precisa ser crente nas promessas bíblicas, crente na condenação do homem sem Jesus, crente no poder de Deus de transformar vidas. Ele precisa ser submisso ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus, submisso à liderança do Espírito Santo, submisso aos princípios bíblicos e submisso à igreja ou à organização enviadora. Nós falamos que um implantador de igreja, ele é uma pessoa entusiasmada, ele tem vigor, ele tem ânimo, ele tem entusiasmo, ele não é pessimista, ele não está de cabisbaixo, ele não olha para as dificuldades, para as barreiras e já vai desanimando, mas ele olha para o potencial, para as possibilidades. Então o plantador de igreja, ele é otimista, ele é fervoroso, ele está entusiasmado. Nós falamos que ele é uma pessoa esforçada, que ele vê o tamanho da obra que precisa ser feita e enxerga todos os obstáculos que tem, e ele se dispõe, ele se esforça, ele se coloca para então realizar. E ele é então flexível. Um plantador de igreja, ele então ele é flexível. E ele é flexível em que sentido? Ele é flexível exatamente em perceber a realidade de cada local e ter então essa condição de mudar as suas estratégias, os seus planos e se adequar e adaptar à realidade do desafio que lhe está imposto agora. Um evangelista, um missionário, um plantador de igreja não pode ser alguém engessado, não pode ser alguém que não muda, que lê uma cartilha e só caminha se for por aquela cartilha. Como qualidade de um plantador de igreja, ele é flexível. Então nós falamos com profundidade sobre essas qualidades
sobre essas marcas. E nós então continuamos agora com mais algumas qualidades que deve existir no plantador de igreja. E aí, terminando esses pontos das qualidades, a gente vai entrar no assunto que nos fala sobre considerar as barreiras, né? E ter uma cosmovisão do local e das pessoas que são alvo. Então vamos lá, continuando, qualidades de um plantador de igreja. Já disse, nós estamos colocando plantador de igreja. Você pode pensar como evangelista, como missionário, como um crente fiel a Jesus Cristo que quer cumprir a missão de pregar o evangelho. Continuando, sexta qualidade, essa pessoa deve ser uma pessoa íntegra. Essa pessoa deve ser uma pessoa íntegra. Ela deve ser honesta. Ela deve ser um exemplo de comportamento em todas as áreas da sua vida. Um plantador de igreja, um missionário, um evangelista não pode ser alguém de uma conduta duvidosa, não pode ser alguém que não tem compromisso com as suas responsabilidades, não pode ser alguém que não assume o compromisso dos seus que lhe estão colocados em meio à sociedade. Essa pessoa é íntegra nos negócios, essa pessoa é íntegra na moralidade, essa pessoa é íntegra no lar e na família, essa pessoa é íntegra nos seus relacionamentos. Porque se um plantador de igreja, um evangelista, um missionário não tem essa qualidade, muito rapidamente o seu trabalho vai fracassar. Porque essas brechas e aberturas que vão aparecer lhe colocarão em situações em que, por causa da sua conduta, da sua mal conduta, a credibilidade do evangelho será colocada em xeque. Então, assim, como nós vamos ouvir, como a comunidade irá se interessar em ouvir das verdades da palavra de Deus, se a pessoa que está à frente, conduzindo o trabalho, é uma pessoa conhecida como uma pessoa que tem brechas no caráter. Então, integridade na nossa lista aqui, o sexto ponto de uma característica muito importante e necessária. No decorrer dos nossos encontros, nós falaremos especificamente de situações que envolvem a integridade do líder, do pastor, do missionário, do evangelista, como você quiser classificar. Eu prefiro dizer do Filho de Deus, que tem uma obra a cumprir e um trabalho a fazer. Integridade. Ser um exemplo de comportamento. Um modelo. A sua conduta, por si só, já traz, então, créditos ao seu serviço. Isso é importantíssimo. Inclusive, quando a gente fala sobre as barreiras que um plantador de igreja encontra quando começa o seu trabalho, o mau testemunho dos próprios crentes é uma barreira que foi colocada no meio da comunidade e que é difícil de transpor. Então, se passou um líder religioso em uma cidade, um povoado, uma comunidade, e teve uma conduta ruim, então a próxima pessoa que chegar por lá para falar de Jesus e compartilhar o evangelho encontrará muita dificuldade.
Seguindo, sétimo, um plantador de igreja, ele é humilde. Ser humilde. Ele está trabalhando como um grande privilégio na expansão do reino de Deus. Mas toda glória, toda honra e todo louvor e adoração é dada somente ao dono da obra, ao Senhor da seara. Então, o plantador de igreja, ele é humilde, ele não está construindo o seu reino, ele não está construindo o seu império, ele é apenas um servo. E esse apenas é uma forma que nós temos de colocar, mas ela não é nem a melhor colocação, dizer que ele é apenas um servo. Isso já é tudo que nós poderíamos ser. Isso é maravilhosamente maravilhoso. Sermos servos do reino de Deus. Então, um plantador de igreja, ele não bate no peito. Ele não atribui a ele os resultados. Ele não atribui as suas habilidades, mas ele é humilde e ele reconhece a sua dependência de Deus. E se alguma coisa está acontecendo porque Deus está agindo. E aí Deus é glorificado. Uma base bíblica para isso é Mateus 5,16, né? Que a nossa brilhe, né? a vossa luz, nós possamos praticar as boas obras, mas para que então Deus seja glorificado. Então, é humilde, tem humildade, não procura a própria glória, mas a glória de Cristo, e reconhece as suas limitações. De repente pode haver entusiasmo, aplauso, e o ser humano é muito tendencioso, né, a querer visibilidade, vitrine, ser reconhecido. E ele começa a achar que está no intelecto dele, que está nas habilidades dele. Não, é Deus agindo. E a oitava marca é possuir amor. Até porque isso é uma marca que dá todo o sentido para aquilo que nós estamos nos colocando a fazer. Essa voluntariedade em fazer a obra de Deus pelo amor que me constrange, pelo ar da gratidão, pelo o sentimento saudável que não pesa em mim como uma obrigação. Eu não estou fazendo a obrigação porque alguém está me forçando a fazer. Eu amo. É uma questão de amor, é uma questão de fogo, de paixão. E aí, essa pessoa precisa possuir amor. Primeiro, amor ao seu Senhor, amor ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Por que eu faço? Por que eu me disponho? Por que eu estou à disposição? Por que eu quero ir? Por que eu quero ver o reino expandindo? Por que eu quero ver o Evangelho crescendo? Por causa de Cristo. Por causa do meu Salvador, a quem eu devo tudo. Por causa da obediência que eu tenho, por conta dessa obra que Ele realizou, salvífica, e que me alcançou. Eu amo a Cristo. Ele possui amor a Cristo, ele possui amor à palavra.
Muitas coisas não estão acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias, a igreja não está saindo, a igreja não está evangelizando, outras igrejas não estão surgindo, porque falta essa característica, essa marca na vida da igreja, que é o resultado do que é a vida de cada um dos crentes. Não amamos no sentido de amar ao ponto de nós estamos alegres com Jesus, nós estamos felizes com Jesus, nós estamos de bem com Jesus, mas não necessariamente nós amamos ao ponto de ter prazer, de entender as suas ordenanças, entender o direcionamento, entender a nossa missão e por causa desse amor fazermos. Não amamos o Senhor, ignoramos a sua palavra. Um plantador de igreja tem como característica amar a Cristo, amar a sua palavra e amar todas as pessoas. Eu tenho falado isso em outros momentos. Na nossa live não é possível a gente aprofundar muito. Mais uma vez, vou precisar lembrar, de que a nossa intenção aqui é exatamente lhe despertar. Que você possa acompanhar as nossas lives, as que já fizemos antes, possa continuar acompanhando, mas são assuntos e pontos que são muito mais profundos. E só presencialmente a gente pode fazer isso. Mas deixe eu lhe dizer, amar todas as pessoas. Entra aqui a questão da compaixão. Nós não estamos chorando, nós não estamos sentindo. As coisas tornaram-se comuns e normais no nosso dia a dia. Nós estamos passando por pessoas que estão perdidas, que estão mortas nos seus delitos e pecados. Nós, os crentes, estamos, às vezes, apontando o dedo para o bêbado, para o drogado, para a pessoa que está aí marginalizada. Quando, na verdade, nós deveríamos amar, chorar e derramar lágrimas por causa da condição dela. O amor no coração da igreja, dos crentes, tem se esfriado, por isso não tem se levantado plantadores, evangelistas, pessoas com desejo de ir por causa da condição de perdição que as pessoas estão, nós não temos amado. Então o plantador ama ao seu Senhor, ama a sua palavra e ama as pessoas que são alvo do Evangelho. E um plantador de igrejas, ele precisa cultivar qualidades sociais. Vamos falar sobre isso agora. Primeiro, ele precisa ser uma pessoa educada. Você vai evangelizar, você vai começar um trabalho, você vai começar alguma coisa na sua rua, no seu bairro, na sua família, no seu trabalho. Então nós precisamos ser sociáveis, educados, gentis. Nós devemos estar prontos a estender a mão. Devemos ser gratos às pessoas que a gente procura alcançar. A gente convive com pessoas. Essas pessoas estão conosco. Então, dentro desse relacionamento, nós precisamos demonstrar a nossa gratidão, porque de alguma forma aquelas pessoas estão fazendo parte da nossa vida. Quando nós falamos, em outro momento, de evangelismo pessoal, nós focamos muito sobre essa questão dos laços, do envolvimento
antes mesmo de compartilharmos do Evangelho, nós nos envolvemos e nos tornamos então tão próximos de algumas pessoas que quando nós falamos de Jesus para elas, elas entendem que nós não estamos apenas querendo que elas sejam membros da nossa igreja, mas nós estamos falando porque amamos ao ponto delas sentirem isso por causa da verdade da nossa amizade com elas. Então o plantador de igrejas, ele é educado, ele é grato, ele é amigável, como então eu acabei de nos dizer. Então assim, nós colocamos 9 características de um plantador de igreja. Nós estamos trabalhando plantação, estamos falando de qualidades, e eu queria, sem me deter à explicação, só mais uma vez relacionar cada um deles. Um plantador de igreja, ele é crente, aí tem os tópicos, né? Crente em Jesus, crente nas promessas bíblicas, crente na condenação do homem sem Jesus, crente no poder de Deus de transformar a vida. Ele é submisso, ele tem entusiasmo, ele é esforçado, ele é flexível. Quem me dera poder tratar cada um desses assuntos, mais detalhes, cada um desses subpontos. Mas como eu disse, nós podemos fazer isso presencialmente. Ele tem que ser íntegro, ele tem que ser humilde, e ele tem que possuir amor. E ele tem que cultivar qualidades sociais. Então aqui nós fechamos o nosso ponto que a gente vinha tratando desde o segundo episódio. As qualidades de um plantador de igreja. Eu espero, queridos, que você sinta esse desafio. Eu tenho orado e pedido a Deus que Deus desperte o seu povo. E eu tenho tentado ser essa voz que pode, nesse tempo, estar chamando, pelo menos para nós refletirmos juntos. Então, a necessidade de que o Evangelho alcance as mais diversos lugares, os mais diversos cantos e campos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e os poucos que estão sentados nos bancos da igreja, estão adormecidos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e os poucos que nós temos ainda insistem em querer ficar dentro da igreja, muitas vezes segurados pelos próprios pastores e líderes. Igreja para igreja, enquanto o mundo está perecendo. Então, a partir de agora, nós concluímos a partir de agora nós entramos em um outro tópico. Eu não sei se você está fazendo a anotação, depois você pode voltar e ver o vídeo. Nós vamos entrar agora no tópico que nos fala sobre as barreiras sugeridas da cosmovisão local das pessoas-alvo. É porque nós temos um plano e nós queremos alcançar povoados, vilarejos, lugares. Aí muitas vezes a gente quer fazer isso também no impulso e no calor da emoção.
mas nós precisamos ser estrategistas, estarmos na dependência de Deus, fazermos de forma que esse projeto ele seja um projeto eficiente, e dentro de um projeto eficiente nós passamos por 3 fases. A fase das coisas que são realizadas a curto prazo, a fase das coisas que são realizadas a longo prazo e a fase final, que é aquilo que a gente está vendo lá na frente, que são então as coisas a longo prazo. Então nessa formação do projeto, uma das coisas que nós precisamos ter bastante conhecimento é das barreiras. O que é barreira? Eu estou indo começar uma igreja em tal cidade. Eu estou diante de um projeto de plantação de igreja para determinado povoado. Eu vou começar um projeto de uma nova igreja para o meu bairro. O que é que deve ser levado em consideração? Uma coisa que nós devemos considerar é as barreiras, assim como nós iremos considerar também as pontes, os fatores positivos. Mas Jesus não disse, que é prudente de alguém que vai começar uma obra, primeiro fazer os cálculos. Isso não tem nada com não ter fé. Isso tem com ser estrategista e ser zeloso. Então eu enxergo as dificuldades e as barreiras para nós desistir, para nós botar a viola na sacola, botar no ombro e ir embora porque tem barreira e tem dificuldade. Não. Para nós vencermos na oração, para nós sabermos aonde é que nós temos que focar a oração, para nós entendermos quais são os nossos passos. Então nós consideramos as barreiras, a visão do todo, a visão maior do projeto. E aí tem muitas barreiras. Eu vou ler aqui os subtópicos, não vai dar para nós falar de todas, mas nós vamos falar de algumas, mas vou colocar todos para você conhecer. Depois você pode até me dizer: irmão Cícero, você falou sobre determinado ponto, mas você não explorou ele, eu queria saber mais sobre. Então, dentro da cosmovisão, as barreiras que surgem para o grupo que é alvo. Primeira barreira, que é imposta pela cultura local. Nós vamos começar a igreja, deixa eu tocar logo aqui, depois nós tratamos ponto por ponto. Barreiras religiosas impostas pela cultura local. Barreiras religiosas erguidas através dos evangélicos. Se os evangélicos causam barreira para plantar. Se eu for lhe contar as experiências que eu, Cicim Maia de Lima, tem para lhe falar sobre dificuldades para entrar com o evangelho em local que os evangélicos já tinham passado, você nem imagina. Você nem imagina as barreiras que os próprios evangélicos levantam no meio de uma comunidade onde dificulta para quem vai chegar. Lembra que alguns minutos atrás nós falamos inclusive sobre essa questão da integridade, que um plantador de igreja ele é íntegro em todos. Pois é, sim, nós temos a barreira religiosa erguida pela comunidade dos crentes no local. Tem uma igreja no local
essa igreja, ao invés de ser uma porta, ao invés de ser uma janela, ao invés de ser uma brecha, ela tornou-se foi uma barreira. Eu vou dar as razões por quê, você vai entender. Rapaz, lá na comunidadezinha tal, é difícil pregar o evangelho. Aí você vai lá, já tem uma igreja. Aí você começa a fazer a pesquisa, o trabalho para entender ali a localidade. Você vai perceber que a igreja que foi colocada no local é um dos motivos que tornou-se uma barreira para o evangelho continuar crescendo. Você consegue me entender? Você consegue perceber? É por isso que a gente tem que estar abrindo a mente, abrindo o coração, dobrando os joelhos. O assunto é pertinente, a coisa é importante. Me ajude, compartilhe, divulgue o meu trabalho aí, por favor, gente. Eu estou pedindo mesmo, não sou muito de pedir essas coisas, pedir negócio de deixe o like, coisa o sininho lá, mas aqui é reino. Se você puder divulgar na sua igreja, compartilhar nas suas páginas, divulgar, é importante que a igreja escute sobre isso. Alguns trabalhos travam, porque a equipe de plantação de igreja entende que o tempo é indispensável. Não, se não tiver o tempo na igreja, se não tiver, primeiro nós constrói logo o templo aqui mais bonito do mundo, depois nós vamos atrás das pessoas. Olha a mentalidade, olha a cabeça. O pessoal pensa que plantar a igreja é construir um templo. E aí se prende, se amarra nisso. Aí a pessoa começa uma obra, gasta um dinheirão, faz um prédio para ninguém. Oh, coisa bonita, agora nós já temos um prédio, agora nós podemos ir atrás das pessoas. Está errado, meu filho. São barreiras que dificultam, atrapalham. É falta de visão, é ser míope. Não, se não tiver um tempo na igreja, eu nunca vi. E a questão cultural. E nos lugares que não pode ter o templo. E nas aldeias dos índios, com os índios. Em outros lugares, nos países fechados. E nos lugares difíceis. Como é que funciona? Então isso é barreira. Vamos falar sobre isso direitinho. Outra barreira. Usar as maneiras erradas para apresentar o evangelho. Isso é tão interessante, irmãos, como eu estou colocando para vocês só os tópicos, para depois a gente ir trabalhando algum deles, não dá para trabalhar todo. Mas a apresentação do evangelho, as pessoas pensam que apresentar o evangelho é só fazer alguma coisa, fazer um teatro, fazer uma dança, dar 2 pulos para frente, 2 pulos para trás. A questão da cultura, como é que a cultura entende, como é que a cultura vê aquele local, como é que eles compreendem algumas ações e algumas atitudes. Barreiras, ensinamentos legalistas, que obrigam a santidade como lei. Eu conheço casos de pessoas que me conversaram comigo e disseram: pastor, eu já não gostava de crente e eu passei a ter mais raiva de crente ainda no dia que eu fui visitar uma igreja e no outro dia tinha pessoas dessa igreja na minha casa com roupas que elas julgavam ser as que eu deveria usar. Nem da igreja eu não era, eu apenas visitei a igreja. No outro dia as pessoas já se acharam na liberdade de ir na minha casa levando roupas, condenando as que eu visto e mandando então eu mudar. Uma pregação legalista. Uma pregação sem a compreensão
da pessoa que ainda não entende o Evangelho. Já falei, está aqui na nossa lista novamente. Olha o quanto é importante. Lá é a característica, uma das características de vai cair na provinha. Cite das 9 características, apenas uma, de um plantador de igreja. Aí lá está com integridade. Aqui, no nosso assunto que nós estamos iniciando agora, está como barreira a falta da integridade. E já dei umas pinceladazinhas, a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Plantador de igreja, o líder não tem integridade, não é íntegro no lar, não é íntegro nos relacionamentos, não é íntegro nos negócios, não é íntegro em todos os aspectos, causa barreira, fecha portas. E começar uma nova igreja com briga. Isso é interessante. Abriu tal igreja ali na esquina tal. Abriu outra igreja lá de trás da escola. Está abrindo outra igreja em tal. Aí quando você vai olhar, é o mesmo crente que estava na outra igreja, que agora estão começaram uma outra igreja, porque na igreja que eles estavam, eles não se suportaram, brigaram, discutiram, se desuniram. E as igrejas têm surgido não porque pecadores têm se convertido, mas porque os crentes têm brigado. Isso é uma coisa, gente. Não é disso. Aí é por isso que sai aí por todo lugar a igreja do Papoco Santo, a igreja do Cuspe de Fogo, a garagem de fogo, a igreja dos 3 pulinhos para frente, dos 3 pulinhos para trás, a igreja de tudo que é jeito. Porque é só um povo que deveria ser unido, trabalhando por uma causa, brigando e discutindo, se separando, se dividindo, começando uma nova igreja. Isso não é plantação, e quem faz isso não é um plantador. Você consegue entender isso? Consegue compreender? Isso é barreira. Aí o pessoal da comunidade, eles então olham, né? E ele diz assim: rapaz, que negócio é esse? Tinha uma igreja aqui, agora tem 3. E o testemunho da comunidade não é porque o pastor brigou lá com... Não, é porque o irmão lá não se entendeu mais com o outro, e agora eles abriram a igreja para eles. Aí o pessoal pensa, não, se é para brigar eu fico em casa mesmo, assim, que eu já estou procurando um lugar para não ter paz. Aí se é para um lugar que é para brigar, eu fico por aqui mesmo. Mau testemunho, que se torna barreiras. Uma coisa que é barreira para a evangelização, para a igreja despertar. Preste atenção nisso aqui. Tornar os programas de uma igreja local mais importante do que os interesses do reino de Deus. Os programas da igreja local, eles tomam uma importância maior do que os interesses do reino de Deus. Então, nós temos domingo culto, segunda-feira é os jovens, terça-feira as mulheres, quarta-feira a oração, quinta-feira os homens, sexta-feira o misto, sábado as crianças e os adolescentes. Pronto.
Sim, e o evangelismo? Sim, e missões? Sim, e plantação de igreja? Não está dando tempo. Mas por que não está dando tempo? Não está dando tempo porque nós estamos invertendo os valores. Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos pegando o que é prioridade e deixando para depois. Você está entendendo? Então torna-se barreira para que haja essa disposição da pregação do Evangelho. Então nós entramos aqui, eu coloquei vários tópicos e nós vamos trabalhar algum deles mais detalhadamente. Tem alguém participando, pedindo então para interagir. Você confirma isso? Me dê um sinal aí se você a Naila, é isso? Uhum. Então me dê só um toquezinho se é esse o desejo, então eu posso então disponibilizar aqui para que possa haver essa participação, não tem problema não, a gente abre o espaço aqui. Então só me coloque aí uma mensagenzinha dizendo que nós temos aí alguns poucos minutos, 3 minutos, para a gente então tá fazendo. Então se não é essa a intenção, a gente vai então continuando aqui. Deixa eu só pedir a vocês mais uma vez, vocês que estão entrando agora, ao final da nossa live, então ela vai ficar gravada e você pode então assistir na íntegra. Também ela vai ser disponibilizada no YouTube e você pode então também assistir na íntegra. Eu estou lhe fazendo um pedido de coração, de que você possa divulgar esses trabalhos, você possa compartilhar, você possa assistir com calma. Se de fato você achar que é relevante, que é importante, que é interessante, eu queria que você compartilhasse, que você usasse aí as ferramentas das redes sociais para fazer com que outras pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho, tá bom? Então você marca outras pessoas aí, você dá essa força. Eu não estou pedindo, não é porque eu estou atrás de reconhecimento ou de sucesso, não. É pela relevância do que nós estamos tratando e iremos tratar ao longo de várias semanas. E o meu desejo é que esse seja só um despertar no seu coração e que isso possa incendiar as nossas igrejas e que a gente possa, inclusive, conversar sobre isso pessoalmente, sobre todas essas coisas que envolvem plantação de igreja, missões, despertamento de vocacionados, evangelismo pessoal. Gente, a hora é agora. Não dá para nós continuarmos tendo esse compromisso com Deus de domingo e quarta-feira. O tempo é chegado. A hora da proclamação, mais do que nunca, na nossa geração, é esse o momento. E eu estou aqui com essa voz de despertamento e querendo lhe apoiar, lhe ajudar, lhe direcionar em dúvidas em relação a evangelismo, evangelização, missões e plantação de igreja. Então você dá essa força aí, tá bom? Nós temos 10 minutinhos, eu posso começar a trabalhar alguns tópicos, mas se você tem alguma pergunta, inclusive também você pode deixar alguma mensagem lá no direct, né, para que depois eu possa ver, mas agora ao vivo, se você tiver alguma pergunta, alguma colocação e quiser fazer, é oportuno também, eu posso ver aqui e a gente pode bater um papo também em cima daquilo que você colocar, tá bom? Você pode fazer alguma observação, colocar aí alguma pergunta, ou até mesmo
acrescentar alguma coisa daquilo que nós temos dito até aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou tocando aqui, se for surgindo aí alguma coisa, a gente vai vendo e vai tentando responder, tá bom? Sem nenhum problema mesmo. Deixa eu só pegar aqui meu... Beleza. Então vamos nós, né? Nós estamos falando agora sobre barreiras. E aí nós temos as barreiras que foram colocadas, vamos tentar falar de algumas. Barreiras religiosas impostas pela cultura local. Então nós vamos iniciar uma igreja, é desejo da nossa igreja abrir um novo trabalho em determinado campo, em determinado lugar. Nós vamos fazer um estudo daquilo que é barreira e daquilo que é ponte. Então, uma das primeiras que nós encontramos é a questão da religiosidade imposta pela cultura local. Então, por exemplo, temos vários exemplos, né? Aqui em Pires Ferreira, nós temos uma localidade chamada de Ipueirinha. Ipueirinha, ela tem uma barreira religiosa imposta culturalmente. É porque eles, então, naquela comunidade, que é uma comunidadezinha muito pequena, eles têm, então, uma devoção a um santo, um padroeiro. Então, no mês de dezembro, há festividades onde, então, pessoas de diversos lugares da região vêm por causa desses festejos religiosos. Então, ali na Ipueirinha é um povoado pequeno, mas você encontra uma barreira das maiores que nós podemos encontrar aqui em nosso meio, imposta pela religiosidade. Eles têm um objeto de adoração e isso é muito forte no meio daquela comunidade. Então você chegar com o evangelho numa localidade como a Ipueirinha, você precisa ter tempo de consagração, de oração, porque aqui entra mais do que nunca, né? Aquilo que nós vamos ver lá na frente sobre as pontes, né? Mas o que é sobrenatural. Porque é uma luta travada. Então o fato do crente entrar lá com a Bíblia na mão, o pessoal já fecha as portas. O pessoal não quer dar ouvido, não. Então, se eu não reconhecer que tem uma barreira, então eu posso fazer algumas tentativas, e ao fazer essas tentativas, por desconsiderar a barreira que tem, me vem frustração. E aí, imediatamente, eu coloco a culpa, né? Digo, essas pessoas não querem nada, e já desisto e desanimo. Nós aqui na Igreja Cristã Evangélica Monte Sião, através de uma família querida que mora na região, estamos nos preparando para entrarmos nesse povoado. Mas nós já sabemos que tem uma barreira religiosa imposta pela cultura local. Aí aqui vem a questão da flexibilidade e das estratégias. Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas vejam a luz do Evangelho em meio a uma cortina de trevas tão densa como a que tem lá? Então, nós não podemos ignorar as barreiras. Nós estamos falando primeiro das barreiras, mas iremos falar das pontes.
Então, as convicções religiosas presentes e práticas, como o sincretismo, a superstição, a adoração de ídolos, erguem barreiras, e a religião, provavelmente comparada com a identidade nacional, é uma barreira forte. Olha, se o Brasil tem padroeiro de tudo que é jeito, tem uma padroeira, aí você imagina isso nos pequenos povoados. Outra barreira forte é a ideia de que pessoas devem morrer com a religião com que nasceram. Não, eu acho bonito que vocês dizem e tudo, mas já tenho minha religião e eu vou nascer nela, eu vou morrer nela. Isso é barreira religiosa imposta pela cultura local. Certamente você já viu isso. Não é? Não é verdade? Então, nós temos outras, né? Muitos católicos, o que é que eles imaginam? Eles imaginam e acreditam que Jesus é o filho de Maria, ele é o filho obediente de Maria, e que ambos estão sentados lado a lado em tronos no céu. E Jesus nunca diria um não para sua mãe, a rainha do céu. A convicção cultural que Jesus é o filho obediente a Maria é uma barreira religiosa ao Evangelho. Porque as pessoas dizem, né, tudo com Jesus e nada sem Maria, porque elas acreditam que Maria está em um patamar até mais alto que o de Jesus. Isso é barreira cultural imposta pela religião? É sim. E como é que nós vamos tratar isso? Como é que nós vamos passar por esse obstáculo e por essa barreira? Deixa eu ver que hora é agora, queridos. Está findando aqui o nosso tempo. Então nós ficamos com o nosso encontro marcado para a próxima sexta-feira, 8 horas da noite. Se você tem me acompanhado durante esses dias, eu lhe peço que, podendo, esteja. Se você não conseguir estar durante a live, procure depois, assista. Eu estou à sua disposição e vamos continuar nesse nosso bate-papo. Ele é importante. E eu sei que você é um pastor, um líder de igreja, um evangelista. Eu vou tocar em assuntos que é uma realidade, um desafio na sua localidade, na sua comunidade, dentro da sua igreja, no meio do povo. Que Deus os abençoe. Se você chegou durante a live, assista desde o começo. Se você vai lá no YouTube, se você não é inscrito no nosso canal, faça isso só para garantir de que você vai ter aí acesso ao conteúdo que a gente vai colocando lá. Um grande abraço, estou à disposição de vocês. Que Deus abençoe, excelente final de semana. Vamos firmes servindo ao nosso Senhor e ao nosso Salvador e pensando nas coisas prioritárias do reino. Deus abençoe. Tudo de bom. Um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho e por ter acompanhado essa live até aqui. Deus abençoe.